A audiência do caso da grávida encontrada morta em Sorocaba. É a segunda audiência, Luiz Negrelli. Você está ao vivo com a gente aí no Fórum. Bom dia. Bom dia, Barazal. Bom dia para você que acompanha o Primeiro Impacto Regional. Exatamente a continuação desse caso. A primeira audiência foi realizada de forma online em dezembro do ano passado. Só que, de acordo com o Tribunal de Justiça, na época aí dessa primeira audiência do caso, foram ouvidas algumas testemunhas. Só que o Ministério Público insistiu no depoimento de uma testemunha de acusação que na época não foi localizada. E aí, por conta disso, eles pediram um novo prazo. E aí, hoje foi remarcada, então, mais uma audiência desse caso para poder ouvir então outros depoimentos. De acordo com o Tribunal de Justiça, nessa audiência de hoje devem ser ouvidos os depoimentos de uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa e também o interrogatório do réu suspeito aí de matar essa mulher de 35 anos. Nós não temos ainda os detalhes porque na verdade 2 pessoas foram presas por conta do envolvimento nesse crime, mas a gente sabe que um desses réus deve ser ouvido então nessa audiência de hoje. A gente só não sabe dizer, o TJ não especificou qual deles deve ser ouvido nessa audiência. Como eu disse, então, a primeira foi realizada em dezembro, de forma online, quando foram ouvidos já os depoimentos de algumas pessoas. E já sobre esse caso, sobre como ele aconteceu, foi em 2022. Uma mulher de 35 anos estava desaparecida desde o mês de maio. Depois, no mês seguinte, em junho, a família registrou um boletim de ocorrência por conta do desaparecimento dessa mulher de 35 anos, que na época estaria grávida de 5 meses, segundo o relato dos familiares. E aí depois, em agosto do mesmo ano, de 2022, a Polícia Militar foi acionada por um morador de rua, relatando aí que teria encontrado um corpo de uma pessoa no bairro Vanelville, aqui em Sorocaba, em uma área ali do bairro. Quando os policiais foram até o local, encontraram então esse corpo, que já estava em um estado avançado de decomposição, e do lado desse corpo estava uma bolsa com uns documentos dessa pessoa, e aí foi possível comprovar então que era essa mulher que estava desaparecida por meio desse documento de identidade dela. Depois, em 2022 ainda, em novembro, a polícia conseguiu prender 2 homens, um de 36 e um de 40 anos, aqui em Sorocaba e também em Ribeirão Pires, que são os principais suspeitos aí de envolvimento no assassinato dessa mulher. Um desses homens, o de 40 anos, inclusive, é apontado como suposto companheiro dela e tem aí possível participação nesse caso. Eles foram presos na época, em novembro de 2022, e aí então, quase um ano depois, em dezembro do ano passado, teve essa primeira audiência. Hoje, a continuação desse caso, colhendo, né, Barazal, todos os detalhes sobre essa situação triste, que teve muita repercussão aqui na nossa região, né, dessa mulher sendo localizada, então, morta, né, já com o corpo em estado avançado de decomposição, e ela estaria grávida de 5 meses. E a gente nunca imagina, né, que vai ter um crime, quanto mais desta natureza, a pessoa tirando a vida de outra, ainda grávida. Qual teria sido o motivo, né, ô Luiz? Isso a gente ainda está dando uma olhada aí, dando uma investigada, porque o julgamento certamente, a audiência certamente vai chegar a isso, mas ninguém merece ser feito, por exemplo, uma vítima dessa forma, ser jogada num canto, num matagal, enfim, e ser encontrada dias, horas, enfim, meses depois, nesse estado, né? A família, quero crer, está realmente ansiosa pelo resultado dessa audiência e, enfim, do julgamento, né, Luiz? Com certeza, né, Barazal? Como você relatou, né, não há detalhes sobre o que teria motivado esse crime ainda, né? A polícia não passou esses detalhes, nem na época, nem agora, depois que o caso já passou, né? Então a gente não sabe o que teria motivado, o que fez um desses homens supostamente ter matado essa mulher, né? Fato é que o corpo dela foi já encontrado em estado avançado de decomposição, estava desaparecida já desde o mês de maio de 2022, foi encontrada só no mês de agosto, né, quando a polícia foi acionada por esse morador de rua. Mas o que teria acontecido entre esses 2 homens e essa mulher,
que teria motivado esse crime, ainda não há essa informação, mas como eu disse, ela estava grávida na época, né? Então realmente é muito triste ter que noticiar uma situação dessa, né? Ela ser encontrada morta, estava grávida, né? Então realmente agora a gente vai ficar de olho nesse caso para ver depois da audiência de hoje o que deve ser divulgado pelo Tribunal de Justiça, né? Se já tem alguma definição ou se vai ser marcada ainda uma outra audiência, porque hoje devem ser ouvidos então essa testemunha, o depoimento dessa testemunha de acusação e de defesa e também o interrogatório desse réu, que aí pode então trazer mais detalhes, esclarecer de fato o que aconteceu ali, trazer a versão dele, né, da morte, do assassinato dessa mulher de 35 anos. Bom, para terminar, começa 1h30, né? Começa daqui pouco mais de 1 hora, isso? Portanto, o movimento aí ainda tranquilo e hora do almoço deve estar realmente bem tranquilo aí no fórum, né? Sim, isso mesmo, Barazal. A gente chegou aqui há cerca de meia hora, 40 minutos atrás. Tá tudo bem tranquilo por aqui, não tem movimentação realmente, né? A gente vai seguir de olho aqui também. Como você disse, o horário de almoço é mais tranquilo por aqui, mas não tem movimentação de familiares ou pessoas envolvidas com o caso aqui na frente do fórum. Imagina. Um abraço, viu, Luiz Negrelli? Obrigado pelas informações. Muito bem.